que está sobre nossa vida aqui, essa presença tão gostosa do Espírito Santo de Deus, também esteja aí no seu lar, em nome de Jesus. Amém? Hoje tem uma palavra que vem bem a calhar com esse momento que nós estamos vivendo, de culto online, de cada um na nossa casa, que tem a ver também com este mês que nós estamos iniciando também, né? Então, vai ser algo tremendo para a tua vida, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai encontrar liberdade no seu coração para agir com poder e glória, amém? Desde já eu quero convidar você, no finalzinho aqui do culto, no final da palavra, nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. Então, o pessoal que está aqui vai tomar ceia aqui com o nosso pãozinho de todo mês, que a nossa irmã Nilza faz com tanto carinho. Ela está aqui, né, irmã Nilza? Está aqui conosco, veio trazer o pãozinho para a gente participar da ceia aqui na Igreja Apostólica Efrata, para as pessoas que quiseram vir. E você também, como disse durante essa semana e ontem falei na live, você pegasse um pãozinho francês, um pãozinho qualquer que você tenha na sua casa. Nós vamos orar, consagrar, ou seja, tornar sagrado, separar como um ato profético, como um ato que mostra o que Jesus nos ensinou, celebrando a Santa Ceia do Senhor. Você vai juntar a sua família, o pessoal que estiver aí com você, e você vai estar tomando do sangue e também comendo do corpo de Cristo. E essa representação é o pão e o suco de uva que você tem na sua casa, tá bom? Aí você separa. Depois eu até quero fazer um convite para você. Tira uma foto, você com a sua família, vocês tomando a ceia, posta no Face, posta pra gente, para mim entrar lá, curtir, comentar, compartilhar. Se você quiser mandar no WhatsApp, naquele WhatsApp que nós temos da Igreja Apostólica Efrata, é só você salvar o número. Se você salvar o número, você consegue mandar pra gente. Eu vou estar vendo você fazendo o culto com a sua família ali, com a foto, vai ser bem legal, tá bom? No grupo, a gente não consegue retornar no grupo. Por quê? Porque, assim, muita gente até não quer participar muito de grupo, porque sempre manda, por exemplo, florzinha, manda uma arvorezinha, um coraçãozinho, aí enche de mensagem o grupo. Então, a gente fez um grupo fechado, onde só os administradores mandam as mensagens para a gente estar próximo. Mas é um número que você consegue ter acesso e falar comigo, tá bom? Então, aí você tira uma fotinha da sua família, manda lá no WhatsApp para nós, coloca, posta no Face, para a gente ver, a Igreja Apostólica Efrata em casa, né? O Efrata Delivery. Você vai estar lá na sua casa, adorando ao Senhor com a sua família, e você vai postar. A gente posta tanta coisa, tem gente que posta lá fazendo cosquinha na barata, tem gente que está fazendo exercício dentro de casa, outro está fazendo bolo, outro está ficando gordinho. Posta lá que você está adorando com a sua família. Ah, apóstolo, mas aí eu estou me mostrando. Não, irmão. Tanta coisa se posta e é uma coisa que edifica, você mostrando a adoração dentro do seu lar, em nome de Jesus, tá bom? Apresenta lá e nós vamos curtir, vai ser bem legal. E vai participando conosco aí, deixando uma mensagem, deixando alguma palavra, interaja conosco aí, tá bom? Hoje nós vamos celebrar a ceia já, e eu quero já aproveitar e dar um recadinho para vocês. Terça-feira, se tudo der certo, eu tenho certeza que eu vou estar aqui, como ontem chamei Bispo Alan para estar conosco aqui. Nós vamos falar sobre temas, né, que tem a ver com os dias de hoje. Não vou ficar falando só sobre coronavírus, não, mas já está muito informado sobre isso, né? A gente tem que mandar ele embora, até mesmo daqui, né? Antes dele sair somente do ar, tem que sair daqui dentro da nossa cabeça, e nós sabemos enfrentar essas dificuldades. Mas trazer uma palavra profética para a sua vida, nós vamos estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, terça-feira, 8 horas da noite, não perca, esteja conosco. Todos os dias da semana, às 8 horas, eu vou estar entrando e trazendo uma live para a gente compartilhar da palavra de Deus. Uma coisa boa que a gente vê acontecer pela internet é que muitas pessoas que às vezes a gente faz tempo que não vê, né, às vezes está em outro ministério, às vezes pessoas também que não vêm mais na igreja, não estão indo mais na igreja, pessoas que estão sendo alcançadas também, estão ouvindo a palavra. Isso é muito bom, muito bom. Mas em nome de Jesus, que você não vire uma ovelha obesa, que fique em casa, não. Quando voltar a ter culto, nós estaremos todos juntos aqui, eu tenho certeza que vai ser muito bem, isso vai ser muito gostoso. Meu coração está numa expectativa muito grande,
eu não vejo a hora da gente poder se reunir. Imagine só se hoje a gente pudesse estar com a igreja cheia aqui, as nossas crianças, todo mundo, né? Aquela festa. Como faz falta as crianças correndo pelo corredor aqui, né? Como faz falta aquela barulheira do povo, aqueles abraços, muita saudade, muita saudade. Eu costumo dizer que é aí que nós vemos como nós somos família. Hoje pela manhã eu estava vindo para a igreja, estava ouvindo um louvor muito antigo que fala corpo e família, né? Somos corpo assim, bem ajustados. Eu falo que de todos os louvores que nós já foram compostos, acho que esse é um dos louvores que mais fala a verdade sobre a igreja, mas um grande desafio para todos nós, porque a família, às vezes a gente como ser humano a gente fala muito, a gente fala sobre, por exemplo, que em casa agora não tem mais a família antiga, não, agora ele constituiu uma nova família, mas não pode ser esquecida da família nuclear, aquela de início, não pode ser abandonada, ela existe ainda, né? Não é mais minha família, não, seus pais são sua família, é de geração em geração, nós somos família. Só que quando nós chegamos na igreja, nós encontramos uma nova família, e a família de Cristo, e aí que nós entendemos como faz falta a reunião, estarmos juntos. Eu, de todo o meu coração, com toda sinceridade, sem hipocrisia nenhuma, estou com muita saudade de nós estarmos todos juntos aqui, adorando ao Senhor. Que Deus nos presenteie, vai ser um presente para nós. Eu creio que todas as igrejas têm o mesmo desejo, vai ser um presente para a gente estar com todos os irmãos aqui reunidos, para nós estarmos adorando ao Senhor, amém? E ore sempre para que a igreja que volta, né, as pessoas que voltam para a igreja, quando estiver tudo liberado, volte como uma igreja sadia, uma igreja de pé, vibrante. É isso que eu sonho, é isso que eu desejo e é isso que eu profetizo sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Abre sua Bíblia comigo para nós compartilharmos da palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler o versículo de número 14, Êxodo 12, 14. Amém? Podemos ler aqui? O povo aqui achou, diga amém, hein? Glória a Deus. Você que está aí em casa, dá um glória. Versículo 14 diz assim: e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Pois 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação. Também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, as festas dos pães ázimos, porque neste mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias, não se ache fermento algum na vossa casa, em vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos.
Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide, e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de ísopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardareis isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando, pois, tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto. E quando vossos filhos vos perguntarem: que quereis dizer com este culto? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele, e todos os seus servos, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa, e quem não houvesse um morto. Amém? Vamos estar compartilhando dessa palavra nessa manhã. Muitas pessoas até têm usado esse texto para falar desse momento de coronavírus. E falar, tá vendo? É momento de nós estarmos na nossa casa lá cultuando ao Senhor. Porque algo que estava acontecendo lá no Egito é a mesma coisa que está acontecendo hoje aqui. No entanto, eu olho para a palavra de Deus e vejo de uma maneira diferente. Primeiro, porque essa passagem é uma passagem que primeiramente é exclusiva ao povo de Israel. Segunda coisa, que aponta para a libertação que Cristo traz e não tem nada a ver com outra coisa. O momento que está acontecendo aqui é um momento de libertação para o povo de Israel e é algo profético que vai acontecer a respeito da pessoa de Cristo, que a Bíblia nos ensina que era para ser colocado o sangue na verga da porta. É dito também que um cordeiro sem mancha deveria morrer para ser um sacrifício a Deus, e naquela noite Deus passaria pelo Egito, cobraria a terra do Egito, e então depois o povo seria liberto. Então, quando nós celebramos a passagem, a Páscoa, nós estamos também celebrando a nossa libertação, porque nós fomos libertos da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, para servirmos a Jesus Cristo. Amém? Esse é o texto e a aplicação dele para as nossas vidas. É a verdade dele. Então, para que esse texto pudesse ser aplicado plenamente, como que se fosse Deus, através do coronavírus, cobrando o pecado da humanidade, e nós, por sermos cristãos e ter o sangue de Cristo sobre a nossa vida e sobre a nossa família, só seria uma plena verdade se nenhum cristão ficasse doente. Se nenhum cristão fosse atingido por isso. Está dando para entender? Então nós vemos que o texto ele é muito mais profético para o lado de Cristo, para a libertação do Egito, do que a proteção contra essas dificuldades como as que nós estamos enfrentando aqui. Isso não quer dizer que eu desprezo o texto, é entender dentro dele algumas realidades. E uma das realidades muito interessantes é família, ensinamento e gerações.
Por quê? Hoje nós vivemos um tempo em que, por exemplo, agora, muitos pais estão em casa cuidando dos seus filhos. As escolas estão fechadas. Imagine alguns pais agora ficariam com o cabelo em pé e dizer assim, ó, não existe mais escola. Não vai ter mais volta para a escola. Aí os pais falam, pelo amor de Deus, apóstolo. Não, tem que liberar logo esse negócio. Pelo menos as aulas têm que voltar, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar com a criançada em casa. Hoje eu estou falando de uma palavra sincera aqui. Muitos pais, principalmente pelo lado maternal, eles precisam sair para trabalhar por causa da economia. Às vezes, o marido não tem condição de sustentar a casa bem, com bastante conforto. E às vezes a mulher, na maioria das vezes, a mulher sai para trabalhar também. E os dois saem para trabalhar, e aí os filhos às vezes ficam na creche, ou quando vai ficando mais velho, né? Também fica lá na escola, algumas escolas que são período integral, e aí o filho só sai no final da tarde, aí passa o papai, ou a mamãe, ou o vovô, a vovó, alguém passa, pega o filho, porque os pais estão trabalhando, aquela correria toda, chega em casa. Aí às vezes tem que pegar, sentar, ajudar a fazer lição, ensinar e tudo mais, e assim vai indo. Não é uma rotina normal, que a gente sabe que muitos enfrentam essa? Só que tinha algumas coisas que o povo de Israel fazia, que é muito bom a gente relembrar. E eu creio que tem sido relembrado nesses momentos de confinamento, dos nossos Big Brothers da vida aí, né? Dos nossos Big Brothers da vida real. Você gosta de Big Brother, irmão? Nunca tive paciência para assistir aquilo. Nenhum. Mas eu fico vendo o seguinte, a Bíblia nos diz que o povo de Israel está como cativo. Agora, depois de muitas ações de Deus na vida do povo, agora chegou o grande dia da libertação. Só que não seria de qualquer jeito. A Bíblia nos diz que Deus deu uma ordem para que o povo fizesse o seguinte, pegasse as famílias. O povo todo se dividisse em famílias, e se a família fosse pequena, deveria chamar uma outra família para se juntar, para que pudessem fazer uma ceia toda especial, que era a última ceia que eles fariam dentro do Egito. Então eles pegariam um cordeiro, juntaria outras famílias, se caso a família dele fosse pequena, juntaria os filhos, e ali eles comeriam a Páscoa, só que eles já tinham que pegar, imagine só, como que eles estavam fazendo. Porque eles já tinham juntado tudo as coisas deles, juntado tudo as traias. Já encheram tudo as mochilas de viagem deles. E eles não poderiam deixar lá no canto. Não, eles já tinham que colocar a mochilinha nas costas, porque eles não iam ter um outro dia ali. Era o último dia de escravidão deles. Eles iriam sair daquela terra com a mochilinha nas costas já. Então o filhinho pequenininho, imagina aqueles piquititinhos, com aquela mochilinha nas costas. O papai com a mochilinha nas costas, mamãe com mochilinha nas costas, todo mundo em volta, possivelmente de uma fogueira, né, alguma coisa assim, e ali eles comendo aquele dele. É interessante que, imagine como que ficou a cabeça da criança vendo aquilo. Imagine como ficou marcado na mente dos pais, das famílias, aquele momento. Imagine aquele piquititinho puxando a barra da saia da mãe, dizendo assim, mãe, o que está acontecendo? E aí os pais dizendo o seguinte, é a hora da gente ser liberta aqui do Egito. Essa festa é a primeira de muitas festas que nós vamos fazer, celebrando a nossa libertação. Pai, nós vamos embora hoje daqui. Nós não vamos mais ser escravos. Nós vamos embora para uma terra que mana leite e mel, e as promessas do Senhor vão se cumprir. Então, uma coisa interessante, não era a igreja que ensinava, não era pessoas de fora. A primeira pessoa, as primeiras pessoas que ensinavam os filhos era dentro de casa.
primeiro ensino que existe para nós, para os nossos filhos, entre nós, família, é dentro de casa. Mas não era um ensino de falar, porque a Bíblia diz que de geração em geração, eles iam ter a mesma atitude, eles iam pegar, eles iam se juntar à família, cada um na sua casa, e aí os filhos que nem participaram daquilo, os netos, os bisnetos, gerações lá na frente, quando estivesse na terra prometida, por mais de anos à frente, mais de 100 e poucos anos, e eles estão, porque Moisés já guia esse povo, e vive 3 períodos de 40, já dá 120, certo? Certo, não é quanto? 40, 40, 80, mais 40, 120, só de Moisés. Mas depois tem o período ainda que de Josué. Então até eles entrar na terra, gerações e gerações se passam, e eles vão celebrar lá dentro da terra prometida essa Páscoa. Então imagine como que tinha que ser passado. Não era só oral. Os filhos veriam o posicionamento dos pais. Primeira coisa que nós aprendemos. E é o que nós estamos vivendo hoje. A oportunidade de pregar para a família. A oportunidade de ser igreja com família. Porque igreja, sozinhos somos templos e membros. Unidos nós somos igreja. Porque igreja é ajuntamento, é comunhão, é comunidade. É mais do que uma pessoa. Então quando você está sozinho, você é templo. Agora quando você juntou com sua esposa, seu filho, um pessoal na sua casa, 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, já virou igreja. Amém? Mas aí o pessoal, aí as pessoas pensam assim, aproveitar que eu já juntei aqui, nós somos igreja, então já abri uma igreja. Não, você é igreja quando você junta com o pessoal lá, irmão. Não é para você abrir uma nova igreja. Mas é a sua igreja, é a sua casa, é você passando, não somente verbalmente, mas você com seus filhos, você ensinando para eles. Por exemplo, hoje nós vamos tomar a ceia. Na hora que você estiver tomando a ceia, ao invés de ter um professor ensinando para o seu filho, não, se vai ter o quê? Você ensinando para o seu filho. Só que quando você ensinar para ele verbalmente, você também vai ter atitude. E aquilo vai ficar na mente dele. E todos os dias ele vai crescer aprendendo o que significa aquilo. Você vai mostrar para ele, vai ensinar para ele o que é a Santa Ceia. Você vai ensinar para ele o corpo e o sangue de Cristo. Só que quando nós ensinamos verbalmente, eles vão procurar o exemplo. Eles vão olhar para nós. E aquilo que nós ensinamos para ele, faça isso, não faça aquilo, ele não vai somente ouvir, ele vai ver, ele vai procurar ver em você, ele vai ver na família esse valor. E quantas vezes as pessoas, ao invés de ensinar em casa, deixam para os professores da escola bíblica ensinar? Você imaginou que se todas as crianças já chegassem aqui prontas no conhecimento? Já pensou se chegasse aqui só para você acrescentar um conhecimento? Não que ele não tenha conhecimento básico. Então às vezes as pessoas estão esperando o trabalho da igreja e dos professores, mas na verdade começa lá na sua casa. E às vezes, assim como acontece na escola secularmente, acontece na escola bíblica. Os professores ensinam na igreja, mas os pais não apoiam em casa. Você vai lá e ensina tudo direitinho, às vezes vê outros valores dentro de casa. Os pais e os professores chegam aqui, ensina o que é a Santa Ceia, ensina como que tem que fazer com o amiguinho, ensina o que pode assistir, o que não pode assistir. Aí quando vai ver, a gente ensina, por exemplo, olha, vamos supor, chega a época de carnaval. Aí fala assim, olha, o carnaval é uma festa da carne, não pode e tal, não sei o quê. Tá bom, aí ensina para a criança. Só que a criança estuda numa escola secular. Aí o pai fala assim, bom, tem que levar meu filho para o carnaval na escola. Aí o filho pega e olha para o pai e fala assim, mas o que é que está certo? Está dando para entender? São duas informações. Uma da igreja e outra da igreja aqui na casa, que não forma o caráter cristão em casa.
Aí você vem aqui na igreja e fala assim: ó, irmão, não faça tatuagem. Apóstolo, você vai tocar nesse assunto, vai falar sobre tatuagem. Não, não. Aí você fala assim: mas eu quero fazer uma tatuagem. O problema é teu, irmão, você e Deus. Eu não sou dono do seu corpo. Mas no que edificaria a sua vida em fazer uma tatuagem? Porque eu gosto e tal, não sei o quê. Está disposto ao julgamento? Com uma tatuagem, você pode ser julgado. Sem uma tatuagem, não vai fazer diferença na tua vida. É. Puxa, mas já tem a tatuagem, vou me ralar no asfalto para arrancar ela. Não. Já é outra história. Mas se você não tem, por que você vai fazer? Veja a sua motivação, qual é a necessidade. Se glorifica a Deus. A gente ensina tudo isso. Aí a criança sai daqui, aí o pai vai lá e tatua o corpo inteirinho. Minha mãe faz, eu também vou fazer. Você ensina que, olha, não fala palavrão, não pode. Mas minha mãe fala em casa. Você não pode bater no amiguinho. Meu pai espanca minha mãe em casa. Você vê que os valores, a gente tenta ensinar uma coisa e o valor é outro. E aqui que é interessante, que todas as famílias falavam a mesma língua, o mesmo ensinamento, o mesmo milagre, o mesmo Deus, a mesma libertação, eles estavam vivendo ali. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha como é importante, quem dera todos nós pudéssemos estar fazendo sempre cultos nos lares, pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana. Sim, mas só que não só fazer o culto, mas ver o resultado desse culto na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu sempre digo que, aí que entra a importância da igreja. A igreja, ela surgiu, como templo, igual quando surgiu sinagogas. Por quê? Porque existia primeiramente o templo, depois vieram as sinagogas, que eram as igrejas menores que estavam ligadas ao templo. Mas nunca foi tirada a responsabilidade do pai ensinar para os filhos. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí diz assim a palavra do Senhor, olha, versículo de número 15. Por 7 dias comereis pães ázimos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º, esse será cortado de Israel. Apóstolo, será que Deus tem problema com o fermento, que Ele tem medo que a gente engorde? Será que Deus não gosta de fermento na receita? O que é? Será que fermento faz mal para nós? O que é isso? Não, existem 2 coisas que falam sobre fermento. Um lado é o pecado, e o outro é o quanto ele contamina. Mas como assim? Porque tem uma passagem que Jesus fala que o reino de Deus é semelhante ao fermento. Mas a Bíblia também fala sobre fermento como pecado, por exemplo, fermento do fariseu. Jesus trata como pecado. O que significa isso? Que o fermento, quando ele toca a massa, ele leveda toda a massa. E muitas vezes a linguagem de fermento mostra a questão do pecado. Quando existe o pecado instalado em nós, você não consegue separar ele de você. Por isso que eu tenho dificuldade, às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, uma pessoa tira muito sarro da linguagem cristã, faz muitos programas, tirando sarro de pastor, se portando como um pastor, e fala palavrão, e faz isso, e faz aquilo outro, e tal, e tudo mais, como a gente sabe que tem gente que faz isso daí. Aí você ouve a pessoa dar uma entrevista, ela diz assim, não, mas esse é um personagem. Mas espera aí, eu tenho dificuldade em falar que fazer o pecado é ser personagem. Em você escarnecer é personagem. Você faz isso consciente. Você montou um personagem que escarnece. Ou seja, esse personagem faz parte de você. Mas não é o que eu quero passar, mas é isso que você está fazendo. Você está levando ao escarnecimento. Você não consegue separar o personagem, porque o personagem é você. Talvez seja o seu lado negro, mas é o pior de você que você está apresentando. A mesma coisa é a questão do pecado. Se você alimentá-lo, se você se envolver com ele, não vai ter como você ficar sem mancha. Você vai ficar manchado pelo pecado. Por exemplo, você pega uma medida de farinha e uma medida de fermento. Depois que você mistura, como que você faz para separar o fermento da massa?
Impossível. Se você viver no pecado, automaticamente você vai ser contaminado. A sua vida vai ser contaminada pelo pecado. Então o que foi que a palavra está ensinando aqui para nós? Que além deles fazerem um culto em casa, eles tinham que tirar o pecado do meio deles. Você vê como não é simples só se reunir, fazer uma oração e cantar um louvor e dizer que sou igreja? Precisa arrancar o pecado de dentro do lar. Diga assim comigo, precisa arrancar o pecado de dentro do lar. Porque senão não dá para ter culto. Então precisa ter um alinhamento, precisa ter uma casa edificada sobre a rocha, precisa ter uma casa edificada sobre a palavra de Deus. Amém? Só que o fermento também Jesus usou para outra comparação, porque ele diz o seguinte, que o reino de Deus é semelhante a uma medida de farinha e de fermento que são misturadas. Uma vez tocado pelo pecado, você fica manchado. Mas uma vez tocado também pelo reino de Deus, você se torna um com ele, você se torna indivisível. Quem está entendendo? Você está tão unido ao reino como a massa ao fermento. Indivisível. É isso que a palavra está nos mostrando aqui. Amém? E diz o seguinte, olha, ao primeiro dia haverá uma santa convocação. Também ao sétimo dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão que diz respeito ao que cada um houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia através das vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até o 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes, ide, tomai-vos cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis o molho de ísopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Por quê? Porque o anjo da morte passaria. Mas a casa que estivesse marcada pelo sangue, essa seria preservada. E nós sabemos que cordeiro representa Cristo, e sangue representa o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Amém? Apóstolo, e foi Satanás que passou no Egito? Não. De quem era o anjo da morte? De Deus. Deus tem um anjo chamado anjo da morte, e aonde ele passa, ele ceifa a vida. E ele não tem poder sobre a vida daquele que tem a marca do sangue de Cristo, porque você é marcado por ele, você é dele, você tem um dono. Amém, glória a Deus. Diz assim mais a palavra do Senhor, versículo de número 24. Portanto, guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre, quando, pois, estiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este culto, e quando vossos filhos vos perguntarem, o que vocês querem dizer com isto? Com este culto, respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém? Agora nós vamos para um outro texto, lá no Novo Testamento. Vai lá comigo, por favor. O texto que eu vou usar aqui.
Mateus capítulo 26, versículo de número 17. Centenas de anos depois, muito tempo depois, eles continuaram tendo esse mesmo costume. E quando foi em uma dessas ceias, a profecia se cumpriu. Todo ato profético se cumpre na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, versículo de número 37 de Mateus 26. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhe Jesus: ide à cidade, e certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. À noite, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo que desde agora não mais bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus agora ele cumpre aquilo que estava acontecendo na vida do povo de Israel, ele traz para os dias dele, ele está celebrando essa Páscoa. E agora ele dá um novo sentido ele revela o sentido da Páscoa para cada um de nós. E nós aproveitando, dizendo que é bom comer chocolate, mas não tem nada a ver com chocolate. A gente pode comer chocolate a qualquer momento. Mas o que Jesus está usando aqui é a Santa Ceia como uma nova Páscoa para mim e para você. Por quê? É através da ceia que nós recebemos uma nova aliança. Apóstolo, mas o que é essa nova aliança para nós? E é interessante que assim como o povo de Israel ensinava para os seus filhos, nós como pais, pai, mãe, nós como família de geração em geração, precisamos ensinar para as pessoas que estão na casa com a gente, que a Santa Ceia é a nossa libertação e nós celebramos ela como uma aliança de Deus conosco no sangue de Jesus Cristo. Apóstolo, mas o que é a nova aliança? Vamos lá para um livro, Jeremias, capítulo 31. Versículo de número 31. Nós vimos que esse livro de Jeremias, quando nós estávamos ministrando essa semana, até falei, meu irmão perguntou para mim, você está bravo, irmão? Eu falei assim, bravo nada, é porque o livro de Jeremias, ele traz uma palavra de conserto. O povo de Israel e o povo de Judá, eles já tinham se dividido.
E Jeremias, profetizando para o povo de Judá, disse: olha, vocês têm o templo, vocês têm tudo, mas vocês estão infiéis, então Deus vai enviar Nabucodonosor e vai arrebentar a terra. Então Jeremias, ele traz uma palavra de conserto, dizendo que o povo precisava se arrepender, porque Deus, ainda que dizendo para o povo que ia haver uma grande destruição, que ia vir Nabucodonosor, ia entrar na terra, ia saquear todas as coisas do templo por causa da desobediência do povo, Deus ainda assim também traz uma palavra de esperança, que diz assim, que depois ele vai trazer de volta e vai repatriar as terras de Jerusalém. Mas ele fala mais ainda, porque ele fala de uma promessa que está na pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 31, versículo de número 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo. Pacto significa aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, nesse momento, ele uniria aquilo que estava dividido. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto, eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Sobre a Páscoa. Ele está dizendo, eu arranquei o povo do Egito, eu tirei eles de lá e a minha aliança eles quebraram, deles serem o meu povo. Embora eu assumi eles para serem meus, eu fiz aliança com eles, na caminhada eles invalidaram a minha aliança. Deus não invalida a aliança, quem invalida a aliança é o ser humano. Deus jamais vai quebrar a aliança dele com você. Você que muitas vezes, e eu, nós é que quebramos a aliança com Deus. Quem está entendendo? A Bíblia nos diz aqui que quem validou a aliança foi o posicionamento do povo de Israel. Eles se esqueceram de falar sobre a Páscoa. Eles se esqueceram da verdade daquilo que não era para se prostituir com outros deuses, só existia um único Deus. Eles se prostituíram e quebraram a aliança. E aí Deus disse para eles, mas vai haver um novo tempo, de uma nova aliança. E aí diz o seguinte, mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus havia dado uma aliança para eles e um pacto, e o pacto estava na lei. Só que agora Deus ia pegar essa lei que estava exterior, que eles aprendiam, e colocaria dentro do coração. É a mesma coisa que Deus chegar para você e falar assim, está aqui minha Bíblia, está aqui a lei, está aqui tudo que você precisa saber, mas ao invés de estar fora de você, vou colocar ela aqui dentro do seu coração. E como é que Deus vai fazer isso, se nós somos pecadores? Como é que Deus vai fazer morada dentro de nós? Como é que Deus vai vir para dentro de nós? Como que Ele vai colocar os valores dele dentro de nós? Somente nos perdoando. Por isso que Ele continua dizendo, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, quando nós tomamos a ceia, nós estamos nos lembrando da aliança que Deus tem conosco, e nós lembramos que fomos perdoados, e nos lembramos que a lei do Senhor não está exterior, a lei do Senhor está dentro do nosso coração. Apóstolo, é tudo isso que a gente tem que ensinar para gerações? Exatamente. É uma aulinha para você hoje, ensinar para a tua casa, ensinar para a tua família, e também desfrutar na sua vida. Isso é a Santa Ceia do Senhor. Apóstolo, mas e a Páscoa? A Páscoa é uma festa judaica, que para nós, o que vem é essa parte, que Jesus usou justamente a Páscoa para celebrar a Santa Ceia. Jesus estava numa ceia, celebrando uma Santa Ceia. Ele usou aquele momento para dizer de uma nova aliança, de uma nova libertação.
E é isso que Deus quer com você nessa manhã. Deus quer habitar dentro do seu coração. A Bíblia nos diz que não ensinaria mais alguém ao seu próximo, porque todos me conhecerão. O que Deus está dizendo é o seguinte: você não vai conhecer Deus de ouvir falar, não vai conhecer Deus de informação, e você não vai depender das pessoas para conhecer a Deus. Não, Deus será o teu Deus, Deus será o seu Deus pessoal. Ele vai falar com você, Ele vai escrever a lei no seu coração, Ele vai guiar a tua vida, Ele vai ser o teu Pai. Diz a palavra de Deus, Romanos 8,14, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus vai adotar você no sangue de Jesus Cristo, Ele vai perdoar os teus pecados, e agora você não vai ser mais guiado por homens, você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai se tornar a habitação de Deus. Por quê? Porque Ele perdoou os seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Agora você já não é mais uma criatura, agora você é filho, você é filha de Deus. Agora você tem paternidade com Deus. Aquele Deus que te libertou do pecado, te libertou da vida no mundo e agora te trouxe para a presença dEle no sangue de Jesus Cristo. Amém? E eu quero convidar você a celebrar a ceia nesta manhã. Você que está aí com a sua família, você que está aí na sua casa, meu irmão, é o momento de você pegar o pão, é o momento de você pegar o suco de uva, e nós vamos orar neste momento, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que haja libertação, que haja na tua vida essa paternidade, esse posicionamento com a palavra de Deus, que hoje nós possamos celebrar a ceia como verdadeiros filhos de Deus. Hoje Ele quer perdoar os teus pecados. Hoje Ele quer te fazer viver uma nova vida. Aproveita esse momento que você está com a sua família. Aproveita esse momento que você está confinado. Hoje você, homem que está em casa, você é o sacerdote do teu lar. Você vai estar celebrando a ceia para a sua família. Ah, apóstolo, mas olha, eu sou a mulher que dentro de casa só tem eu aqui. Você vai ser a sacerdotisa, você vai estar ministrando a sua família e vai estar dizendo: o que é isso, mamãe? Talvez seu filho pergunte para você: o que é isso, mamãe? Você vai dizer: isso daqui é a libertação de Deus para a tua vida, para a minha vida. É o sangue de Cristo, é a representação. Após, depois do senhor orar, o senhor vai fazer uma oração mágica, que aqui vai ser transformado, o suco de uva vai ser transformado em sangue. Não existe transubstanciação. O pão vai continuar sendo pão, o suco de uva vai continuar sendo suco de uva. No entanto, você está tendo um ato que revela algo profético para a tua vida, libertação, e você se tornar a casa de Deus. Amém? Então eu convido você a se colocar de pé neste momento e nós vamos orar, porque nós vamos tomar Santa Ceia aqui também. Você vai tomar ceia aí no seu lar com a sua família. E nós também, como família Efrata, nós vamos tomar ceia nesta manhã aqui. Feche seus olhos neste momento. Eu não sei qual o fermento que está lá no seu lar. Eu não sei qual o fermento que você carrega no teu coração, mas hoje o Espírito Santo está ministrando para você abandonar esse pecado, você arrancar esse fermento da sua vida. Hoje o Senhor está querendo entrar aí na tua casa, você que preparou a ceia aí. O Senhor quer fazer aliança contigo, Ele quer ser o seu Deus pessoal. Você não pode servir a Deus como um Deus coletivo, não. Ele se manifesta como um Deus do coletivo quando nós nos juntamos aqui, mas você precisa de um Deus pessoal, um Salvador pessoal, que anda com você quando o pastor não está, que está na sua casa quando o pastor não está. Aquele que está contigo no momento das suas dificuldades, aonde um homem ou uma mulher não pode estar para te ajudar. Ele quer ser o seu Deus, Ele quer estar com você. Deus, Ele não quer estar com você só no mês de abril. Deus, Ele não quer estar com você só um dia, só no dia da ceia. Não. Ele quer ser o teu Deus todos os dias. Às vezes nós falamos assim: é o dia da ceia, ai que dia.
Sim, temos que celebrar, temos que nos alegrar. Mas você não pode ter mais aquele pensamento que você não pode pecar no dia da ceia, que você não pode se manchar no dia da ceia, você não pode falar palavrão no dia da ceia, que você tem que vestir uma roupa diferente no dia da ceia. Não. Você precisa entender que a ceia, ela revela algo, que é a presença de Deus todos os dias na sua vida. Aí dia de ceia, então eu tenho que pedir perdão. Não, não é no dia da ceia. São todos os dias da sua vida. Dia da ceia é dia de perdoar. Não, todos os dias é dia de perdoar. Por quê? Porque Deus não está preso a rituais. Existem rituais, mas Ele não está preso a esses rituais. Esses ritos que nós temos é para nos trazer a memória, a esperança. Mas nós precisamos todos os dias, como amanhã, depois, e depois, e depois, assim como ontem, antes de ontem, deveríamos ter na nossa mente: eu preciso perdoar hoje. Não por causa da Santa Ceia, mas por causa do Deus que mora dentro de mim, por causa do Deus que habita em mim. Então, pessoa inteligente, ela libera perdão com facilidade. Pessoa inteligente, ela não carrega gente morta dentro de si. Que carrega gente morta só carrega dor, só carrega sofrimento. Então, libera isso da sua vida. Tem um rapaz que ele diz, e logo as frases de impacto, né? A gente acaba olhando aqui falando discordo, mas quando você entende a explicação, é a verdade. Não perdoe mais ninguém. Mas como não perdoar mais ninguém? É porque você não carrega ninguém para ter que ser perdoado. Sempre que já acontece alguma coisa, já está liberado o perdão, você não carrega. Se você tem que ficar liberando perdão, é porque você vive carregando um monte de coisa dentro de você. Quando você já tem aquela facilidade, aquele exercício de perdoar rapidamente, na mesma hora, já ficar resolvido, você não carrega nenhuma dor dentro de você, você não carrega pessoas. Aí você não vai ser obrigado a ficar liberando perdão para ninguém, porque já está tudo resolvido dentro de você. Se você não é uma pessoa resolvida, hoje Deus quer entrar no teu coração e fazer de você uma pessoa resolvida. Libera perdão. Apóstolo, mas é lá no passado. Deixa o passado no lugar dele. Foi hoje, apóstolo, logo que eu acordei, fiquei irado. Já libera isso. E todas as vezes da sua vida. Sempre o inimigo vai procurar brechas para acusar você, para acessar a sua vida. E você precisa tapar todas elas. Vamos orar neste momento? Ora aí na sua casa comigo, depois nós vamos servir a ceia. Papai querido, neste momento nós recebemos a Tua palavra e queremos, ó Pai, te pedir, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, papai. Mora dentro de nós, Senhor. Faz de nós, Senhor meu Deus, das nossas vidas a Tua habitação. Todos os sentimentos, todos os pensamentos que não provém de Ti, tudo aquilo que desagrada ao Teu coração, nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos neste momento. Daquilo, Senhor meu Deus, que nós sabemos, pedimos perdão. E daquilo que te entristece, Senhor meu Deus, e ainda não tivemos a consciência, sonda, Senhor, o nosso coração e vê se há algum caminho mau e revela-nos, para que haja arrependimento. Guia-nos pela Tua palavra, guia-nos pela verdade, Senhor. Que hoje nós possamos tomar da ceia como um povo, Senhor, assim como o povo de Israel estava cada um na sua casa. Eu quero profetizar, Senhor meu Deus, que através desta ceia é o sinal do sangue de Cristo sobre a vida de cada um, ó Pai. Um sinal de comunhão, um sinal, Senhor, de união familiar, um sinal de libertação familiar. Senhor, eu declaro em nome de Jesus uma libertação que atinja toda a família, atinja o pai, a mãe, os filhos. Em nome de Jesus, traz libertação e faz-nos morada Tua, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, celebrando agora a libertação de todo aquele que nele crê. A verdade
vos libertará. Ele é a verdade. Receba em nome de Jesus libertação sobre a tua vida. A paz de Deus sobre você. Hoje é a paz que excede o entendimento que está sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos o pão, o cálice diante de ti, Pai. Que seja em tua memória e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorando ao Senhor e vamos estar celebrando a Santa Ceia. Amém? É o nome de Jesus. Você, meu irmão, que está aí na sua casa com o pão, se sinta nesse momento com Jesus. Ele partindo o pão e dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Celebremos o corpo de Cristo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós tomamos da ceia, nós tomamos parte do corpo de Cristo. Ele sofreu, Ele morreu, nós com Ele morremos. Ele derramou o sangue dele, nos perdoando dos nossos pecados. No corpo, nós morremos com Cristo. Quando comemos do pão, ele começa a fazer parte de nós. Assim como nós começamos a fazer parte de Cristo. Só que aí nós morremos.
junto com ele. Quando ele morreu para o mundo. Ele deixou de existir para o mundo, como uma pessoa quando morre hoje, ela deixa de existir para esse mundo. Aí ele diz: tomem também do sangue, porque o sangue é para perdão dos vossos pecados. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Ele derramou o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados, nos dar uma nova aliança. E ele disse: este é o meu sangue, que é dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Imagine a cena, isso é bíblico. Quando Jesus diz: comam do corpo do pão, ele nos une a ele no sacrifício. Morremos com ele. Quando tomamos do sangue, recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas Paulo diz: quando Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com quem? Com ele. E quando ele ressuscitou? Ressuscitamos com ele, aleluia. Agora morremos para o mundo, e agora ressuscitamos para Deus. Agora a novidade de vida. Eu fico imaginando eu gosto de muitos eventos que eu gostaria de ver, mas um evento que eu acho a coisa mais linda, eu entro dentro da história, irmão. Quando Lázaro está dentro da tumba dele, eu fico do lado de Lázaro para ouvir a voz de Jesus chamando lá fora. Mas quando Jesus está também morto, eu estou ali dentro desse cenário. Imagine, presbítero, a gente dentro do cenário, dentro de uma tumba. Aí daqui a pouco Jesus, ele desperta dentro daquela tumba. E ele dobra, senta, dobra os lenços, dizendo: eu vou voltar depois.
E a gente olhando a cena, mas Senhor, como que você vai sair daqui de dentro? Está tudo escuro. Já. Aí vem um anjo e rola aquela pedra assim, e fala, vamos, mestre. Tá vendo, filho? É assim que é. Como, Senhor? Eu removo a pedra da tua vida para você ressuscitar comigo. Aí imagine a gente podendo sair de mão dada com Jesus e andando naquele jardim assim, falar, filho, agora, Senhor, nós ressuscitamos. Nós ressuscitamos contigo. E agora o que eu faço? Viva para mim. E aí ele fala para você assim, agora vai. Eu te tiro do mundo para te devolver para o mundo. Mas eu não tiro você e devolvo para o mundo da mesma maneira, não. Ele pega você do mundo, leva para dentro da cova, ele ressuscita você, te devolve para o mundo cheio da glória dele. Aí você se torna luz. Aí as pessoas olham para você, mas você não estava morto, agora eu sou luz. Antes eu andava em trevas, agora eu ando em luz. Antes eu era derrota, agora eu sou vitória. Antes eu era de um jeito, agora eu sou de outro. Agora em mim resplandece a luz do Senhor. Antes eu queria morrer, agora eu quero viver para Jesus. Isso é ressurreição. É isso que é a Santa Ceia. Eu estava morto, mas ressuscitei com Cristo. Esse é o poder de ressurreição. Toda vez que nós celebramos a ceia, estamos lembrando que isso aconteceu um dia por nós. Aconteceu pela sua vida? Aconteceu por você em casa? Ei, ele ressuscitou e você ressuscitou com ele. Hoje às 6 horas eu vou falar mais sobre isso. Essa é a ministração das 6 hoje. Que a gente tem a ceia também. Morremos com ele, mas ressuscitamos com ele. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. É por isso que nós cremos na ressurreição. É por isso que Paulo fala que se não acreditarmos na ressurreição, é em vão a nossa fé. Senão a gente não ressuscitou nada, é tudo mentira. Paulo é tremendo. Paulo é um homem muito sábio, muito cheio do Espírito Santo. Que você viva isso. Sinta isso dentro do seu coração, irmão. Não deixa aqui dentro da igreja não, que o maior problema é que às vezes a gente vai para a igreja, ouve e deixa aqui dentro, não sai assim, ó. A gente vai indo para casa, ou você que está aí na sua casa, quando acabar esse momento de culto, pense, eu ressuscitei. Eu não sou morte, agora eu sou vida. E sabia de uma coisa? Que é uma das leis da termodinâmica. Somente vida pode gerar vida. Diga assim comigo, somente vida pode gerar vida. Quando João diz que ele era luz, ele era a luz da luz. Ou seja, Jesus, ele refletia o Pai. Nós somos luz da luz. Então nós refletimos quem? Cristo. Nós agora somos vida. Por isso nós podemos gerar vida. E como que a gente gera vida? Levando vida. Mas ninguém morto gera vida. Por isso você ressuscita e leva a ressurreição para sua casa. Leva a ressurreição para o próximo. Porque você vai levando ele e fala assim, ó, vem cá, vou te levar lá para dentro daquele Gólgota ali. Eu vou te lá para dentro daquela tumba. Porque lá você morre. Mas lá também você ressuscita. E aí você trouxe outra vida. Como é que a mulher samaritana bebeu da água que se tornou uma fonte de vida eterna? Porque ela foi jorrar vida eterna na vida de outro. Então a gente vai jorrando vida eterna na vida de gente que estava morta. E elas vão tudo ressuscitando. Vão tudo ressuscitando pelo poder da palavra que está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Essa é a realidade da palavra de Deus. Amém? Que você seja vida e que você gere vida. Somente vida gera vida. Deus é a vida. E Ele gerou vida. E tudo existe
por causa da vida que há em Deus. Amém? Você